Quero dar um bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa sessão. Já quero agradecer a presença de todos que estão aqui, tanto no plenário quanto nas galerias aqui da casa. Saudar também os nossos servidores, aqueles que estão nos gabinetes trabalhando, aqueles que estão aqui na casa, no plenário também. Saudar aqui a imprensa, saudar a todos do cerimonial, aos deputados. Vamos iniciar a nossa sessão. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, nossa propositura, que tem por objetivo homenagear o centenário da primeira Igreja Batista em Natal. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo do estado do Rio Grande do Norte, iniciamos os nossos trabalhos. Encontrando-se no gabinete da presidência, convido as seguintes autoridades para comporem a mesa dos trabalhos. Sua Senhoria, o coordenador do DETRAN RN, pastor Carlos Cabanas Campos, neste ato, representando Sua Excelência, governadora do Estado, Fátima Bezerra. Sua Excelência, vereador de Natal, Linarte Torres, neste ato, representando Sua Excelência, presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire. Reverendíssimo Senhor Presidente da Ordem dos Pastores da Igreja Batista, pastor Valtenci Lima de Oliveira. O Reverendíssimo Senhor homenageado, pastor Edson Vicente do Nascimento. O Reverendíssimo Senhor Presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense, pastor Antônio Tagino. O Reverendíssimo Senhor Diretor Executivo da Convenção Batista Norte Rio Grandense, pastor Eude Cabral. Composta a mesa, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional do Brasil, executado pelo quarteto de metais da Banda de Música da Polícia Militar. Vamos ficar de pé. Queremos registrar e agradecer a presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial da Casa Legislativa. Os familiares do homenageado Jonilson Carvalho de Oliveira, Núncia Cabral de Oliveira, a esposa, Josenice Carvalho, a irmã. Familiares do homenageado Miriam Lemos de Faria, Rosa Maria Lemos, filha,
Familiares da homenageada Lígia Maria da Silva Cortez, Laura Maria Silva Cortez, filha, Eunice Vieira, mãe, Sóstenes José da Silva, irmão. Homenageados, familiares homenageados, Mário Gessiel de Oliveira Alexandre, Guilherme, filho, a Tereza, esposa, Marília Bulhões, filha, Iago Olegário, genro. Familiares homenageados, Samuel Silva Pequeno, Maria Freire, a esposa, Sandra Regina, filha. Familiares da homenageada Juvanete de Araújo Freire, a Tamar de Araújo, filha, a Maria Cristina, nora, o Josias Farias, irmão. Presentes aqui na solenidade, o reverendo da Igreja Batista, ou melhor, o reverendo da Igreja Presbiteriana, Marinas Praia Sul, pastor Edinaldo Melo, presente aqui também na sessão. Presentes aqui na solenidade também os pastores Edilson Xavier Cortez, Isaías Herculano da Silva, Geandre Moretti, Camilo Oliveira, Eude Cabral, pastor Luiz Pedro Neto, pastor Egildo de Macena Duarte, o pastor Nicodemos Pereira Ascensão. Familiares homenageados, Carlos Ivan Roberto, Rosina Miguel Roberto, a esposa. Familiares homenageados, Edson Vicente do Nascimento, Valdice Braga do Nascimento, a esposa. O secretário estadual de Infraestrutura, o senhor Gustavo Coelho, também presente aqui na sessão. Familiares da homenageada Josinete de Araújo França, Alessandra Leão Araújo, filha da homenageada. Também presença do delegado Antônio Taveira. Presentes aqui na sessão também, o excelentíssimo senhor deputado do Estado, Kleber Rodrigues. Também Freire, nosso assessor parlamentar, também aqui presente na sessão. Nesse momento eu quero convidar o deputado Kleber Rodrigues para assumir aqui a presidência dos trabalhos nesse momento. Esta presidência concede a palavra e, ao mesmo tempo, parabeniza aqui o colega Alisson, propositor, que falará neste momento aqui pela casa. Eu quero, nesse momento, cumprimentar o presidente aqui dos trabalhos, nesse momento, o deputado Kleber Rodrigues, a sua assessoria, o coordenador do DETRAN, pastor Carlos Cabana Campos, está aqui presente, excelentíssimo senhor vereador de Natal, Dinarte Torres. Quero cumprimentar aqui o reverendíssimo senhor pastor Valdenci Lima de Oliveira, o reverendíssimo senhor pastor Edson Vicente do Nascimento, o reverendíssimo senhor presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense, pastor Antônio Tagino, e também o excelentíssimo senhor reverendíssimo pastor, diretor executivo da Convenção Norte Rio Grandense, pastor Eude Cabral. Quero cumprimentar a todos os homenageados, que também nos dão a honra desse momento estarem aqui para serem agraciados nessa importante sessão solene. Quero cumprimentar todos que estão aqui nas galerias, a todos os pastores, a todas as autoridades presentes, a todos os irmãos da Igreja Batista e de outras denominações que estão aqui também presentes, as senhoras, os jovens, crianças, aos obreiros da igreja. Quero cumprimentar os servidores da casa, especial nesse momento aos servidores do cerimonial, que sempre organizam aqui as sessões solenes e outras atividades aqui da casa. E quero cumprimentar a todos da imprensa e a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia nesse momento. É importante pontuar que essa sessão solene tem por objetivo homenagear uma igreja, tem por objetivo render a devida homenagem a uma história de 100 anos. E mais do que isso, tem por objetivo homenagear uma instituição
que presta importante serviço social, importante serviço aqui para a nossa comunidade, aqui para a cidade do Natal e para o estado do Rio Grande do Norte. Sempre que nós estamos homenageando uma igreja, é importante ressaltar o papel social que ela desenvolve, muitas das vezes, aonde o Estado, aonde o poder público não consegue ir, lá está a igreja fazendo trabalho social, seja ele com as crianças na comunidade, seja ele com os idosos, com as mulheres, com os homens e muitas das vezes com os dependentes químicos, com aqueles que não tiveram a atenção da sua família, dos poderes públicos, mas que a igreja está dando o devido amparo. Por isso que nós sentimos aqui um prazer enorme estar prestando essa homenagem à primeira igreja batista em Natal e, mais do que isso, reconhecendo o papel social que a igreja tem. E, claro, o papel religioso, que é importante dizer que nós fazemos parte de uma nação que temos a liberdade de cultuar o nosso Deus, de cultuar aquele que vive, aquele que reina e aquele que é eterno. Eu tenho muito prazer e também sou muito grato a Deus por ter sido escolhido, por ter sido chamado por Ele aos 14 anos de idade, quando aceitei o Evangelho. E desde então, tenho um grande prazer de confessar a esse Deus que a cada dia eu tenho mais certeza, está presente em nossas vidas e é o Deus que opera milagres. Porque para estar aqui hoje eu considero que esse Deus a qual nós servimos também operou milagre. Então a Ele a honra, o louvor e a glória sempre. Amém? No longínquo ano de 1896, dava-se início ao trabalho batista no estado do Rio Grande do Norte, a partir da cidade do Natal, com um grupo de pessoas que, ao entenderem o sentido bíblico do batismo por imersão, decidiram por abandonar sua antiga congregação e aderir ao movimento batista. Lá se vão 123 anos. Este primeiro começo foi celebrado em 1996, com a presença dos batistas brasileiros em Natal, em sua 77ª Convenção Geral, ocasião em que 2.762 pessoas se inscreveram para celebrar o centenário dos batistas no estado do Rio Grande do Norte. Foi uma grande e linda celebração no então ginásio do Esportes Machadinho. Em 2019, 23 anos depois, os batistas brasileiros voltaram à cidade do Natal esse ano, em sua 99ª Convenção Geral, desta feita no Centro de Convenções de Natal, onde cerca de agora 4.000 pessoas estiveram presentes participando de várias atividades nos dias 22 a 28 de abril desse ano. Abrindo assim as comemorações do centenário da primeira Igreja Batista de Natal. Esta nova celebração é considerada o centenário ininterrupto dos batistas no estado do Rio Grande do Norte. Isto porque aquele primeiro começo, em 1896, não prosperou. Ele foi até 1901. O trabalho que prosperou foi reiniciado em 1915, com a chegada de um casal procedente da Bahia. Ele, crente, batista, oficial do Exército Brasileiro, auxiliado por sua esposa, deu início ao trabalho com milhares de outras igrejas batistas no Brasil. Foram organizadas. Iniciou-se com um ponto de pregação, que transformou-se em congregação, e em 13 de maio de 1919 foi organizada uma nova igreja com 15 membros, alguns dos quais remanescentes daquele primeiro início em 1896. Ali surgia a primeira Igreja Batista em Natal. E a partir deste novo começo, novas congregações e igrejas haveriam de ser constituídas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Hoje, os batistas no RN são perto de 20.000 pessoas, entre membros e congregados, espalhados em um pouco mais de 220 templos, considerados igrejas ou congregações, distribuídos em cerca de 102 municípios dos 167 constituídos no estado do Rio Grande do Norte. E tenho a certeza
que com o trabalho da primeira Igreja Batista e dos batistas no estado do Rio Grande do Norte, iremos chegar às 167 cidades do nosso estado. Os batistas no estado ainda trabalham com o desafio de plantar novas igrejas em aproximadamente 65 municípios do estado, razão porque em 2017 a Convenção Estadual deu início ao projeto Missões 40, cujo alvo é plantar 40 novas igrejas até o final de 2020. Foi sob a égide missionária que ressurgiu o trabalho batista no estado do Rio Grande do Norte, e sob este mesmo princípio perseveraram em permanecer 100 anos depois, pois os batistas entendem que fazer missões é a razão de ser da Igreja de Jesus Cristo. Por esta razão, a primeira Igreja Batista de Natal e os demais batistas do estado do Rio Grande do Norte têm motivos para celebrar 100 anos de gratidão, o que é feito nesta sessão solene, mas será feito também em celebração pública no seu templo, Avenida Presidente Bandeira, 1275, Lagoa Seca, em 3 noites de celebração. Sábado, dia 11, às 19 horas, domingo, dia 12, às 18 horas, e segunda, dia 13, que é o dia dos 100 anos, às 19 horas. Sendo esta última celebração a data oficial, como confirmou o profeta Samuel, e gosto de repetir, o povo cristão, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Natal. Parabéns às igrejas batistas do estado do Rio Grande do Norte, por 100 anos ininterruptos de pregação do Evangelho em solo potiguar. E nesses 100 anos que estamos aqui completando, Primeira Igreja Batista de Natal, seguem alguns nomes que trazem consigo a representatividade de vários setores que integram a vida e a dinâmica da igreja. E com muito prazer quero anunciar e falar um pouco de cada um deles, que vão ser aqui os nossos homenageados nesse dia de hoje. E tenho aqui a certeza que esses homenageados, com certeza, representam o sentimento dinâmico, o sentimento social e o sentimento que cada um tem de amor à sua congregação, de amor à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui em Natal. Edson Vicente do Nascimento, 58 anos, casado com Valdice Braga do Nascimento, pai de Abner Vicente Braga e Áquila Vicente Braga, psicólogo, pastor da primeira Igreja Batista em Natal há 19 anos. Desde o dia 5 de fevereiro do ano de 2000, sendo seu 22º pastor desde sua fundação em 1919. É também o pastor que mais tempo ficou à frente da liderança da igreja até a presente data. Em sua pessoa, rende-se homenagem a todos aqueles que em algum momento serviram a primeira Igreja Batista de Natal na atividade pastoral, no cuidado espiritual dos seus membros. Jonilson Carvalho de Oliveira, 72 anos de idade, casado com Núncia Maria Cabral de Oliveira, pai de Josaniel Cabral, Josinilson Júnior, Daniel Cabral e Daniela Cabral. Servidor público aposentado, foi por muitos anos primeiro vice-presidente da igreja, algumas vezes assumiu sua presidência quando a igreja ficou sem pastor. Em sua pessoa, rendemos homenagem a todos aqueles não pastores que em algum momento estiveram na liderança da primeira Igreja Batista em Natal ao longo desses 100 anos. Samuel Silva Pequeno, 76 anos de idade, casado com Maria de Freire Pequeno, pai de Nila Patrícia, Carla e Sandra Pequeno, militar reformado, tem sido por muitos anos vice-presidente da igreja e nos últimos anos sempre atuando como seu vice-presidente, auxiliando o pastor presidente em diferentes situações. Ao render-lhe homenagem, fazemos o reconhecimento de todos aqueles líderes auxiliares que em algum momento estiveram ao lado dos pastores presidentes da igreja na função de vice-presidentes. Carlos Ivan Roberto, 63 anos de idade, casado com Rosinda Miguel, pai de Alessandro, de Pâmela e de Priscila, também militar reformado, tem respondido pela liderança do corpo diaconal nos últimos anos, sempre com espírito prestativo voltado ao serviço.
Em sua pessoa, reconhecemos a grande contribuição dada por cada um dos diáconos e diaconisas que integram os oficiais responsáveis pela saúde espiritual da igreja e auxílio às funções pastorais. Lígia Maria da Silva Cortez, casada com Valdir Gomes Cortez, mãe de Sara, de Igo e mãe também de Laura, jornalista, tem exercido diferentes atribuições na igreja, dentre elas a de professora da escola bíblica dominical. Ao prestar-lhe homenagem, reconhecemos o valor e a importância do trabalho de todos os professores da escola bíblica e ao longo dos anos terem contribuído para que a igreja ofereça um ensino de qualidade aos seus membros e congregados. Josilda da Silva Cortez, casada com José Carlos Cortez, mãe de Jandi, Jaldi, Jaumi, Janso, Judso, Janice Cortez. Diaconisa emérita, fui a responsável por liderar um grupo de oração por muitos anos, nas tardes de terças-feiras, na primeira Igreja Batista de Natal. Em sua pessoa, rendemos homenagem a todos aqueles que se dedicaram ao ministério da oração nos diferentes momentos da história da igreja. Juvanete Farias de Araújo Freire e Josinete de Araújo França, pela atuação voluntária nas ações evangelísticas voltadas a plantações de novas igrejas na cidade de Natal e em sua área metropolitana, sempre ao lado dos pais Antônio Florentino de Araújo e Sebastiana Farias de Araújo, em memória. E mesmo posteriormente, com auxílio de filhas e filhos, estas duas irmãs simbolizaram por muitos anos o destemor e a prontidão para levar as boas novas do Evangelho às comunidades ainda não alcançadas, deixando com legado a contribuição na instalação de diferentes igrejas em nossa cidade e toda a região metropolitana. Ao homenageá-las, reconhecemos o trabalho voluntário de tantas pessoas que mediram e que ainda hoje não medem esforços, para fazer a mensagem do Evangelho chegar a lugares mais distantes. Amário Gessiel de Oliveira Alexandre, 58 anos de idade, casado com Tereza Cristina Bulhões, pai de Marília e Guilherme, professor, escritor, historiador, autor do encarte Sal na Terra do Sol, onde relata um pouco a história da igreja, quando esta completou 80 anos. É também autor do livro Raízes dos Batistas Potiguares. Dentre suas ações, destacamos seu trabalho como historiador, voltado à preservação da memória e da história da igreja, tanto com o encarte Sal na Terra do Sol, como também com um vídeo lançado na noite de abertura, na 99ª Assembleia da Convenção Batista, onde é feito um relato histórico do início do trabalho da Igreja Batista no estado do Rio Grande do Norte. A Miriam Lemos de Farias, viúva de Ivan Tavares de Farias, mãe de Rosa Lemos Ivan Júnior, Norma e Patrícia Lemos. Foi por muitos anos professora, diaconisa e secretária de atas da primeira Igreja Batista de Natal, ao lado de seu esposo e dos seus filhos. Desenvolveram incansável trabalho na construção do templo. Ao render-lhe homenagem, reconhecemos a grande contribuição das diferentes pessoas que passaram pela história da igreja e deixaram tão precioso legado por esta e para as próximas gerações. Aos jovens casais, e aqui eu quero numerá-los: Nelson Ferreira de Souza e Angélica Vieira Cavalcante, Kleber Ferreira Pequeno e Elaise Cibele Alves Pequeno, Abner Vicente Braga e Ana Priscila Braga, ao lado de tantos outros jovens casados e solteiros também, representando a nova geração da igreja. Traduzem neste momento o espírito de comprometimento e envolvimento que levará a primeira Igreja Batista de Natal a continuar fiel no cumprimento de sua missão para as próximas gerações. E aqui eu quero aproveitar a presença desses 3 jovens casais e me dirigir à juventude da igreja, que continue com o mesmo espírito qual a Bíblia diz que nós temos como jovens, de força
e de disposição de lutar, indo em frente, indo à frente, indo contrário a tudo aquilo que o mundo possa de oferecer de facilidades ou de aquilo que não agrada a Deus. E no sentido que a juventude pode e deve, com a força que tem, levar cada vez mais forte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao render homenagem a estes, queremos reconhecer o valioso trabalho de todos os jovens e adolescentes que ao longo da história da igreja têm investido o melhor de suas vidas nos valores, no reino de Deus, preconizado na primeira Igreja Batista de Natal, constituindo-se também importante força de trabalho voluntário. A Mirilene Gomes e Santana, casada com Neto Santana, mãe de Geisa e Gília Santana, por muitos anos símbolo do trabalho social empreendido pela igreja através de sua ONG, à época identificada como o nome de Produrne, hoje reconhecida como Oficina de Sonhos. Em sua gestão, como coordenadora do trabalho social da igreja, foram realizadas diversas conquistas sociais nas comunidades de Lagoa Seca e Quintas, em Novo Horizonte, reconhecido também como Favela do Japão, gerando oportunidade de inserção social para crianças, adolescentes, jovens e adultos, algumas das quais tiveram suas vidas transformadas por tais iniciativas. E aqui, onde eu volto a relembrar e a frisar o importante trabalho social que a Igreja Evangélica exerce no estado do Rio Grande do Norte, em especial aqui nesse momento, a Igreja Batista de Natal. Edson Oliveira dos Santos e Laura Lúcia Paz Santos, casal dedicado à música da igreja e da ONG Oficina de Sonhos, realizando um impactante trabalho de alcance social na vida de crianças e adolescentes a partir da orquestra Oficina de Sonhos, deixando para adolescentes formados no projeto de música um legado musical e cultural que certamente já está fazendo diferença da vida de tantas famílias. Alguns dos seus alunos hoje são destaque no curso técnico de música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Todos eles selecionados a partir de rigoroso teste de seleção. Por estes e muitos outros que este espaço não permite homenagear, a primeira Igreja Batista em Natal reconhece que o seu centenário é celebrado como resultado do trabalho feito em várias frentes pelas muitas mãos que fazem parte da linda história. A estes e a outros ânimos cujos nomes estão escritos nos céus, é importante também relembrá-los. Nossa gratidão e o reconhecimento que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero deixar também um versículo que está em Eclesiastes 9:10, que tudo quanto te vinha à mão para fazer, faz com todas as suas forças. Então, nesse momento, rendemos graças à primeira Igreja Batista em Natal, na certeza que tudo quanto vier à nossa mão para fazer, eu quero fazer com todas as minhas forças. E tudo quanto vier à mão para a Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Natal fazer, façamos e façam com todas as forças, porque essa é a vontade de Deus. Muito obrigado e tenhamos um excelente dia. Esta presidência parabeniza aqui o colega Alisson Bezerra pelas palavras. Me sinto honrado, Alisson, até pelas suas palavras, porque eu sou membro também da Igreja Batista, igreja lá do Pastor Tagino, lá na cidade de Parnamirim. E também, nesse momento, também registro aqui a presença do excelentíssimo senhor Hermano Moraes. E exibiremos, nesse momento, um vídeo produzido pelo historiador Mário Gesiel Alexandre, que fala sobre a história da Igreja Batista. No ano da celebração do centenário da primeira Igreja Batista do Natal e da realização da 99ª Convenção Batista Brasileira, apresentamos os principais marcos que definiram e construíram a história dos batistas no Rio Grande do Norte. E o primeiro marco é a Fortaleza dos Reis Magos, um dos mais importantes monumentos históricos da cidade, do estado e do país. Aqui está um marco dentro do forte, que foi o primeiro marco colocado pelos portugueses no país em 1501, Marco de Touros. E também no centro do forte está uma capela. Essa capela revela a influência do catolicismo em toda a época do forte e até os dias de hoje.
Haja vista que somente 300 anos depois foi possível iniciar-se o trabalho evangélico em terras potiguares. Foi assim que tudo começou. Estamos agora no segundo marco da história. Depois de 297 anos de fundação da cidade, inicia-se o trabalho evangélico no Rio Grande do Norte, exatamente aqui, na Avenida Junqueira Aires, hoje Câmara Cascudo, com a organização no dia 3 de fevereiro de 1896 da Igreja Presbiteriana do Natal. Meses depois de organizada, um grupo dissidente se torna independente e forma uma congregação que, logo em seguida, em contato com os batistas pernambucanos, organizam uma Igreja Batista do Natal no ano de 1896, sob a liderança do senhor Joaquim Lorival Soares da Câmara, o nosso conhecido professor Panqueca. Foi esse o primeiro pastor, o primeiro líder, juntamente com 11 outros irmãos, começaram o trabalho batista no Rio Grande do Norte. Esse foi o começo. Estamos agora no terceiro marco da história dos batistas potiguares. Aqui foi o primeiro local de cultos da primeira Igreja Batista do Natal, organizada no dia 13 de maio de 1919. Estamos no centro da cidade, na rua Domingos Sávio, com a Juvino Barretos. Foi aqui que começou a primeira Igreja Batista, tempos de lutas, de grandes desafios, mas que até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos agora no quarto marco da história dos batistas potiguares, diante da primeira Igreja Batista do Natal, o seu primeiro templo. Depois de 49 anos, funcionando lá no centro da cidade, a igreja decide mudar-se aqui para o bairro de Lagoa Seca, na periferia. Em 1983, a igreja inaugura o seu novo templo, mais o seu edifício de educação religiosa, funcionando até os dias de hoje. Estamos no quinto e último marco da história dos batistas potiguares, diante do Centro de Convenções de Natal e da belíssima praia de Ponta Negra. Esse é um momento de celebração, mas é também um momento de reflexão. Esse é o momento de enxergarmos os batistas para o futuro. Nós somos um povo que já tem 17 mil membros, ótimo, mas temos muito que avançar. Esse número corresponde a 3,5% dos evangélicos do Rio Grande do Norte, temos um caminho a avançar aí. Somos 108 igrejas, podemos crescer muito mais, 120 congregações. Somos 105 municípios com presença batista, mas há 62 a preencher. O desafio está posto para os batistas potiguares deste tempo. E assim confiamos no Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Avante, batistas potiguares! Igreja Batista do Natal. Esta presidência convida o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria Ana Priscila Braga de Lima. Esta presidência convida o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria Carlos Ivan Roberto. Esta presidência convida o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa ao reverendíssimo senhor Edson Vicente do Nascimento. Certo.
Esta presidência convida o deputado Alisson Bezerra para fazer entrega da placa ao casal Edson Oliveira dos Santos e Laura Lúcia Paz Santos. Esta presidência convida o deputado Alisson Bezerra para fazer entrega da placa à Sua Senhoria Jonilson Carvalho de Oliveira. Esta presidência convida o deputado Hermano Moraes para, junto ao deputado Alisson Bezerra, fazer entrega à placa à Sua Senhoria Josilda da Silva Cortez, neste ato representado pelo seu neto Vitor Henrique. Bom dia a todos. Parabenizo o deputado pela feliz iniciativa de prestar essa justa homenagem e convido agora o deputado Kleber Rodrigues, também integrante da igreja, para, juntamente com o deputado Alisson Bezerra, fazer a entrega da placa à Sua Senhoria Josinete de Araújo França. Alguém tem que vir com ela. E essa rampa é perigosa, a descida. Convido ainda os dois colegas e ilustres deputados para fazerem a entrega da placa à Sua Senhoria Juvanete Farias de Araújo Freire. Melhor entregar lá, não? Dá para subir.
chegasse na frente. E eu vou dizer para vocês, a igreja, a primeira igreja, não pode ficar escondida, porque todos nós que estamos aqui já somos conhecidos pela primeira igreja. E eu que já comecei conhecendo pela primeira igreja desde a idade de 6 anos. E só tenho bem pouquinho, que eu estou agora com 87 anos. Glória a Deus. E quer dizer que 6 anos eu comecei na igreja e fazia tudo que eu gostava de fazer. Parabéns à senhora Juvanete Faria de Araújo Freire, pelos seus mais de 80 anos dedicados à Igreja Batista. Convido o colega Kleber Rodrigues para reassumir a presidência dos trabalhos. Ao tempo que parabenizo a todos pelo belo trabalho feito ao longo de todo esse tempo em favor do povo do Rio Grande do Norte, sempre com muita fé. Parabéns a todos. Senhora Presidência, convido o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa ao casal Kleber Ferreira Pequeno e Elaise Cibele Alves Pequeno. Esta presidência, convido o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria, Lígia Maria da Silva Cortez. Esta presidência, convido o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria, Mário Gesiel de Oliveira Alexandre. Esta presidência, convido o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria, Miriam Lemos de Farias. Esta presidência, convido o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria, Mirilene Gomes de Santana, neste ato sendo representada pela senhora Miriam Lemos de Farias. Esta presidência, convido o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa ao casal Nelson Ferreira de Souza Júnior e Angélica Vieira Cavalcante de Souza.
Esta presidência convida o deputado Alisson Bezerra para fazer a entrega da placa à sua senhoria Samuel Silva Pequeno. Esta presidência parabeniza e convida o deputado Alisson Bezerra para reassumir os trabalhos. Esta presidência concede agora a palavra ao reverendíssimo senhor homenageado, pastor Edson Vicente Nascimento, que falará em nome de todos os homenageados nesta manhã. Excelentíssimo senhor deputado Alisson Bezerra, presidente dessa sessão solene, a quem agradecemos a proposta no sentido de prestar esta homenagem à Primeira Igreja Batista de Natal. Aqueles que compõem a mesa, pastor Antônio Tagino, presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense, pastor Valtenci Oliveira, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Rio Grande do Norte, pastor Cabanas, representando neste ato a governadora do nosso estado, pastor Dinarte Torres, representando a Câmara de Vereadores, pastor Eude Cabral, representando a diretoria executiva da nossa convenção. Excelentíssimos deputados, Hermano Moraes e Kleber Rodrigues, colegas pastores, irmãos e irmãs homenageados e homenageadas, ilustres colegas que atenderam ao convite para estarem aqui, demais convidados, nós queremos trazer 3 palavras para resumir a nossa fala neste momento. A primeira palavra é gratidão. A segunda palavra é reconhecimento. E a terceira palavra é reverência. Gratidão a essa cidade que nos acolheu há 19 anos, quando aqui chegamos no dia 25 de janeiro do ano 2000 para assumir o pastorado da Primeira Igreja Batista de Natal, a convite dessa igreja procedente da Bahia. Gratidão a todos aqueles que ao longo dessa caminhada têm estado conosco na construção do ministério desta igreja. Gratidão a todas as pessoas que, de alguma forma, entendem o valor e a importância da igreja no contexto da cidade, no contexto de uma sociedade. Entendemos que uma sociedade é resultado do esforço coletivo de diversas instituições. Quando essa igreja completou 90 anos, recebemos uma homenagem dessa Assembleia e naquela ocasião nós convidamos as várias lideranças da nossa cidade, dentre elas representantes do segmento político, representantes do segmento da educação, da área de segurança, da área de saúde, de modo que vários representantes da sociedade estiveram naquela igreja recebendo a homenagem da igreja, o reconhecimento pelo valor de cada uma das instituições que fazem com que a cidade seja o que é. Nós entendemos que a construção de uma cidade é resultado não apenas do esforço político, é resultado não apenas do esforço da educação, é resultado não apenas do esforço da segurança, mas ela é também resultado da ação evangelística, da ação profética, daquilo que diz respeito ao ministério de uma igreja. E nesse sentido, nós entendemos que a Primeira Igreja Batista de Natal, assim como demais igrejas evangélicas dessa cidade, tem contribuído para que a nossa sociedade possa caminhar de forma equilibrada
de forma saudável, porquanto a igreja traz em si a mensagem profética que preconiza, assim diz o Senhor. E quando a igreja preconiza essa mensagem, ela alerta a sociedade para a necessidade de respeitar parâmetros, respeitar valores, princípios que dizem respeito à normalidade e à saúde de uma sociedade. Portanto, não se pode negar o valor e a importância de uma igreja na construção de uma sociedade. Daí a nossa gratidão pela existência dessa igreja, pelo reconhecimento desta casa, pela iniciativa no sentido de prestigiar este momento de celebração do centenário que tem permitido ao longo dos anos a igreja fazer diferença nessa cidade. Nossa palavra de reconhecimento. Reconhecimento que a igreja ela é resultado do trabalho de muitas mãos. Ela é resultado do trabalho de muitas gerações. Neste plenário nós temos algumas pessoas que representam essas gerações. Pessoas que representam lideranças nos diferentes momentos da história da igreja. Pessoas que representam a área de educação da igreja, que representam a área social da igreja, que representam a área da música da igreja, que representam a área de evangelização da igreja, pessoas que representam diferentes segmentos da igreja. O nosso reconhecimento para cada uma das pessoas que fizeram ou fazem parte da história da primeira Igreja Batista de Natal. Nós somos o 22º pastor dessa igreja. E desde 1919, o nosso reconhecimento a todos aqueles pastores que estiveram na liderança desta igreja. Pastor Augusto Santiago, pastor Severino Batista, pastor Hamilton, pastor Adrião Bernardo, pastor Reis, pastor Rodolfo Jorge Bettmiller, pastor Orlando Rego Barros, Orlando Rego Falcão, pastor José Leitão de Albuquerque, líderes não pastores como Cícero Figueiredo Mendonça, pastor Severino Belo da Silva, pastor Rubem Prado, pastor Newton Fernandes Silveira, pastor Luiz Roberto Constantino, pastor Francisco Benedito Souza, pastor Oséias Barbosa, que faleceu recentemente no estado do Maranhão, pastor Roy Fowler, pastor Lou Scholler, homem que empreendeu a construção do atual templo, localizado ali em Lagoa Seca, pastor Decílio Leão, pastor Salvador Aguiar, pastor Isaías Ramos, pastor Orivaldo Pimentel Lopes Júnior e o irmão Jonilson Carvalho Oliveira, representando liderança de não pastores que estiveram à frente dessa igreja. Portanto, sou o 22º pastor dessa igreja desde o dia 5 de fevereiro do ano 2000. E é deste lugar que eu falo, e é deste lugar que eu reverencio aquele que me trouxe a esse lugar. Então, se eu falei que queria nesta manhã trazer uma palavra de gratidão e de reconhecimento, eu quero reverenciar aquele que me trouxe a condição de pastor dessa igreja. Sou filho de uma família muito simples. Minha mãe faleceu aos 52 anos de idade, vitimada por um mieloma. Meu pai, aos 87 anos, está neste momento em tratamento de saúde de um AVC isquêmico, na Bahia, onde mora a minha família. Cheguei a essa cidade como um desconhecido. Cheguei a essa cidade como um forasteiro. E aqui fui acolhido pela primeira Igreja Batista e me foi legado o cuidado pastoral desta igreja. Ainda aos 38 anos de idade. Mas entendo que estou nesse lugar, senhoras e senhores, não porque a minha família tenha um nome, não porque eu tenha um currículo invejável. Estou nesse lugar não porque eu tenha qualquer influência econômica ou qualquer outro tipo de poder.
Eu estou nesse lugar porque eu entendo que, aos 19 anos de idade, eu ouvi uma convocação divina de alguém que me chamava para o ministério pastoral, e eu atendi a essa convocação, e estou nesse lugar não por uma escolha, mas por uma obediência. Estou nesse lugar por atender a um chamado divino. E estou também no lugar de pastor da Primeira Igreja Batista de Natal hoje, por entender que Deus me conduziu neste processo. E assim como a figura bíblica de Gideão, coloquei à prova o Senhor antes de aceitar o convite da igreja para assumir a sua liderança. Então entendo que estou no lugar em que estou, porque Deus assim me orientou e me conduziu nessa caminhada. Então falo deste lugar, de alguém que reverencia ao Senhor, que escolhe pessoas simples, pessoas sem história expressiva, para fazer aquilo que o mundo, de modo geral, muitas vezes ignora, que é tratar e cuidar dos pequeninos que sofrem, daqueles que precisam do alento que vem da palavra do Senhor. Recorro a uma palavra que está no Salmo de número 116, no versículo de número 12, para dizer da importância deste momento. Ali, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? A pergunta parece ser de natureza retórica. No entanto, posso lhes afirmar que não se trata de uma simples pergunta retórica. Ela poderia ser uma exclamação de alguém que está admirado diante dos feitos do Senhor. É a palavra de um salmista que começa dizendo que ama a Deus, porque Deus ouve as suas orações. É a palavra de um salmista que continua falando como este Deus o livrou dos laços da morte, como o livrou dos laços da angústia, como este Deus esteve presente nos seus sofrimentos e nas suas tristezas. É a pergunta de alguém que diz: eu invoquei a este Deus quando estava vivendo meus momentos de tribulação, meus momentos de tristeza, quando senti a morte me ameaçar. Eu invoquei este Deus e Ele me ouviu. E ele então reconhece que este Deus é compassivo, Ele é justo, Ele é maravilhoso. E ele diz: o Senhor protege os simples, quando estou abatido, Ele me salva. E ele então afirma: ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste a minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, apesar de ter dito: estou muito aflito. As palavras do salmista podem ser as palavras de muitos de nós, que mesmo entendendo que Deus nos ama, mesmo entendendo que Deus ouve e responde às orações, não estamos livres das aflições, não estamos livres das angústias. E aqui, senhores deputados, quero chamar a atenção dos senhores para algo que a nossa cidade está vivendo neste momento. Os senhores têm acompanhado a vigília que um grupo de evangélicos tem feito na ponte Nilton Navarro. E este grupo de evangélicos, em nome da defesa da vida, tem se colocado ali como sentinelas para dissuadir do desejo de se lançar nos braços da morte por meio do suicídio, pessoas que têm ideações suicidas e que chegam ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Estes sentinelas posicionados ali têm sido agentes de Deus para salvar muitas pessoas de precipitarem-se ao encontro da morte. Aquele grupo de evangélicos precisa receber o apoio desta casa, precisa receber o apoio do senhor vereador Dinarte Torres, da Câmara de Vereadores de Natal. É preciso que os senhores entendam que aquela causa é uma causa de todos nós.
não pode ser bandeira de apenas um segmento da sociedade, mas precisa ser bandeira de todos os segmentos da sociedade natalense. A ponte Nilton Navarro não pode entrar na história do Rio Grande do Norte como a ponte da morte. Ela precisa ser um lugar de vida. Os evangélicos estão mandando uma mensagem para o Brasil inteiro. Estão ali 24 horas se revezando para não deixar que pessoas se lancem ao encontro da morte. Porque, como diz o salmista, os laços da morte, a tristeza, acomete a alma de qualquer um de nós. Nós podemos nos posicionar diante dessa realidade, tanto na perspectiva cristã, como na perspectiva da ciência. Enquanto psicólogo, podemos afirmar que há pessoas que não têm forças para resistir à doença da depressão. Tem pessoas que acham que a morte é a única saída para os seus problemas. E enquanto pessoas estão ali na defesa da vida, dá a essas pessoas a capacidade de encontrar sentido mesmo em meio ao sofrimento. É preciso que o governo desse estado, é preciso que o governo municipal, é preciso que as câmaras legislativas e a Câmara de Vereadores façam esforços, encontrem recursos para que se crie grade de proteção naquela ponte, para que ela deixe de ser ponte da morte e seja ali um marco da vida. O Rio Grande do Norte hoje é noticiário nacional por conta dessa realidade, porque um grupo de sentinelas resolveu ali se posicionar. A Igreja de Jesus Cristo, ela é voz profética de uma cidade, quando ela alerta os seus governantes para aquilo que a cidade precisa estar atenta, para cuidar do seu povo, para cuidar da sua população. Ela é voz profética quando ela diz que os nossos jovens estão sendo abandonados, as famílias estão deixando de lado os seus valores e deixando os jovens entregues à sua própria sorte, e muitos deles encontram nas drogas a esperança de uma vida feliz, mas fugaz. E é preciso que as famílias trabalhem o valor do cuidado dos seus filhos. É preciso que a escola retome aquilo que é pertinente da escola, o cuidado com a educação de qualidade, não apenas educação ideologizada, mas educação que volte para a saúde de homens e mulheres equilibrados, que possam contribuir para uma sociedade melhor. A Igreja do Senhor é voz profética, quando ela chama a atenção das autoridades para aquilo que diz respeito às suas responsabilidades, e muitas vezes não estão cumprindo. E quando a igreja se coloca contra a corrupção, contra a iniquidade, ela está sendo voz de Deus para a sociedade da sua época. No entanto, senhoras e senhores, e aqui eu quero encerrar, nós vivemos dias em que a sociedade não quer ouvir a voz da igreja. Vivemos dias em que a sociedade não quer ouvir a voz que parte da preconização de que assim diz o Senhor. Vivemos dias em que a nossa população não quer ouvir o que Deus tem para falar. E muitas vezes, aquilo que vem da voz humana tem muito mais audiência do que aquilo que vem da voz do Senhor. Mas é preciso que nós entendamos. A história, ela é escrita em duas perspectivas. Ela está sendo escrita numa perspectiva humana, em que aquilo que a humanidade escreve está registrado e todos podem ler. Sociólogos, historiadores, filósofos, pensadores de modo geral, estão contribuindo com essa história. Mas há uma outra história que ela é escrita e muitas vezes as pessoas não percebem, e essa é a história divina. Deus escreve a sua história e muitas vezes nós não conseguimos perceber como Deus está escrevendo a história. Mas nós não podemos ignorar o fato de que Deus é o Senhor da história. E como o Senhor da história é o Senhor da vida das igrejas, é o Senhor da vida das instituições, é aquele que tem no final das contas o destino de todos nós. Portanto, ainda que nós tenhamos as instituições contribuindo para a sociedade, sejam elas políticas, de segurança, educacionais, precisamos entender que Deus é o Senhor da história de todas elas. E a igreja
está neste mundo para ser voz profética desse Deus que deve falar, assim diz o Senhor. Portanto, que nós tenhamos uma Natal melhor, um estado melhor, um Rio Grande do Norte melhor, a partir do momento em que todas as instituições, incluindo a igreja, evidam esforço para cumprir bem o seu papel e assim cumprir os desígnios para os quais Deus os constituiu dentro de uma sociedade. Nós, enquanto igreja, compomos aquilo que diz respeito à polis, aquilo que diz respeito à cidade, aquilo que diz respeito à nossa sociedade. E queremos sim, quando uma audiência como essa, ou como uma solenidade como essa acontece, queremos sim que a voz da igreja também chegue a todos os cantos do nosso estado, do nosso país, porque esta é a mensagem da igreja, de cuidado com a vida, de preocupação com as pessoas e de zelo por uma sociedade melhor. Fica o nosso registro, nossa gratidão, nosso reconhecimento e a nossa reverência ao Deus que nos trouxe como igreja até aqui, pois como diz muito bem o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor, e a Ele seja dada a honra e a glória deste momento. Muito obrigado. Parabenizo o pastor Edson Vicente pelo pronunciamento, a qual nós mais uma vez parabenizamos a todos os homenageados e a todos que fazem parte da Primeira Igreja Batista em Natal. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos e ouvirmos o hino do estado do Rio Grande do Norte. Já quero convidar a todos para, após o encerramento, todos aqui na frente, todos os homenageados, a todos que fazem parte da mesa, para retirarmos aqui uma foto oficial e guardarmos aí para a posteridade. Tá ok? Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão de hoje. Parabéns à Primeira Igreja Batista em Natal.